Pai Todo-Poderoso, Abba Pai, o Pai, tem misericórdia de nós, Pai, tem compaixão, Pai, se propício a nós, Pai, que somos pecadores, Pai, mas por Tua graça, Senhor, estamos aqui para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, pelas exortações, pelos alertas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser verdadeiros adoradores, Pai, que Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Ó Pai, nós vimos, Pai, o quanto estamos distantes de Ti, Pai. Cada vez, Pai, que a gente ouve da Tua voz, Pai, da Tua palavra, nós vemos a distância, Pai, que há entre ouvir, entender e praticar, Senhor. Ó Pai, nos dê essa graça, Pai, entender e praticar, Pai. Colocar em prática todos os seus mandamentos, Senhor. Foi isso que o homem mais sábio, que o Senhor fez mais sábio, Pai, Salomão disse: esse é o ápice da sabedoria. Colocar em prática todos os seus mandamentos. Nós sabemos, Pai, que não é fácil. Mas sem Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nada podemos fazer. Quero Te agradecer, Pai, pelos nossos líderes, que o Senhor mesmo, Pai, nos trouxe para poder edificar a Tua igreja, Pai. Continua, Pai, dando sabedoria, Pai, colocando Teu Espírito dentro deles, Pai, para que possa então, Pai, edificar a Sua igreja, Senhor. Mais uma vez eu peço, Pai, ser propício a nós, Pai. Nos ajuda, Pai, a ser o Lázaro e não o rico. Pai, nós só temos a Ti, Pai. Para pedir, Pai, para implorar, para nos prostrar, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Nos dá, Pai, nos dá força para dar frutos dignos de arrependimento, Senhor. Por dizeres que possam durar por toda a eternidade, Senhor. Te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Só a morte dura aqui.
seus sacerdotes plantearão de aflição. Eu como ele, como da igreja, caminhava Cristo, povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, dando continuidade ao que nós temos proposto a fazer, estudar todo esse Evangelho de Lucas de maneira sequenciada. E concluímos ontem no capítulo 9, pela graça do Senhor, e hoje já entramos no capítulo 10. O título da nossa mensagem faz uma referência bem clara a essa parte inicial do capítulo 10, que vai dos versículos 1 ao versículo 12, onde o Senhor Jesus designa e separa 70 discípulos. A palavra aqui, discípulos, diferente da palavra apóstolos. Não confunda esse chamado, esse envio do Senhor Jesus com o primeiro.
houve um momento do ministério onde o Senhor Jesus enviou os 12 apóstolos, de 2 em 2, e aqui Lucas traz de maneira única, só Lucas fala desse enviar do Senhor Jesus, de 70 discípulos. Alguns manuscritos antigos trazem o número 72, mas para nós isso não é tão relevante, o número específico, se 70 ou 72. O que nós percebemos é que Jesus usa pessoas simples. Desde o começo percebemos que o Senhor Jesus não escolheu somente os apóstolos para fazer a obra de Deus. Ele não escolheu somente os apóstolos para realizarem a missão que foi entregue à igreja. Isso é muito importante porque sempre vital reforçarmos a ideia de que a igreja não está dividida em duas classes, como durante muito tempo o catolicismo tentou enganar as pessoas. Então, para um grupo de pessoas existem os sacerdotes e os leigos, né? E os sacerdotes seriam aqueles que fariam intercessão para com Deus, e os leigos são aqueles que simplesmente estão lá para contar o número, para aumentar o número de pessoas. Isso não existe na Bíblia. O Senhor Jesus deixa de maneira bem clara que o ramo deve ter utilidade, que o ramo deve produzir frutos, que todos nós estamos inseridos em um mesmo chamado e estamos todos juntos em uma mesma missão. Só existem dois lados, só existem dois grupos, os que estão com Cristo e os que não estão. E dentro do grupo dos que estão com Cristo, todos devem ser iguais, tanto nos privilégios, porque os privilégios todos que temos são espirituais, quanto na responsabilidade que nos é dada em virtude dos privilégios que nos são concedidos no mundo espiritual. Então aqui o Senhor Jesus envia discípulos num número muito maior do que da primeira vez, onde ele enviou somente os 12 apóstolos de 2 em 2. Agora ele envia 70 discípulos, seguindo o mesmo princípio, de 2 em 2, justamente mostrando que a obra de Deus não é uma obra para ser feita sozinha ou sozinho. Nós temos inimigos e é sempre importante que estejamos acompanhados, porque somos suscetíveis a falhas, a fraquezas, e quando nós temos alguém do nosso lado que está inserido na mesma missão que a gente, o Senhor vai usar essa pessoa para nos ajudar e nos usará para ajudar a respectiva pessoa que está do nosso lado. Então, a obra do Senhor sempre é feita dessa forma, embora tristemente nós assistimos todos os dias pessoas desenvolvendo alguma espécie de ministério individual ou individualista, onde elas recebem uma mensagem particular da parte, dizem, que recebem uma mensagem particular da parte do Senhor e saem por aí mundo afora sozinhos, sem nenhum vínculo com a igreja de Cristo ou com qualquer outra pessoa, usando o nome de Jesus e na maioria das vezes para atingir objetivos que claramente são objetivos pessoais. Então aqui no capítulo 10, eu já vou iniciar a exposição do texto. Diz o seguinte: depois de que nós concluímos ontem, Jesus colocou à prova aqueles que queriam segui-lo. É assim que termina o capítulo 9. Nós vimos isso ontem pela manhã, lá no Alto das Pombas. Então, 3 pessoas aqui representam esses que querem seguir a Jesus, mas ainda estão, de alguma forma, presos ao mundo, presos à realidade anterior a Cristo. Então, existe um que dá a desculpa de que precisaria enterrar o seu pai, existe outro que diz que teria que se despedir da sua família, e um outro se assusta quando Jesus mostra que o discipulado cristão traz a nós a ideia clara de que a nossa casa não é aqui, mas a nossa casa é no céu. Então é por isso que Jesus fala para esse que diz que queria segui-lo, que as raposas
tem os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A ideia aqui não é simplesmente dizer que aqui nós não vamos ter casa ou vamos dormir ao relento. Não, Jesus não está falando disso, mas o que Jesus quer nos mostrar é que não podemos enxergar essa terra como nosso destino final. Não podemos enxergar essa terra como uma fortaleza, como algo que nos protegerá, porque a nossa proteção ela está somente no Senhor, e nós estaremos sim guardados eternamente quando estivermos no céu com Ele, como temos aprendido na terça-feira. Então Jesus havia dito isso, muitas pessoas haviam ficado assustadas com essa realidade que Jesus havia apontado, e Jesus então termina essa fala sobre a exigência, sobre as qualidades que um discípulo tem que ter, que seria o desprendimento em relação às coisas do mundo e o compromisso, a confiança no Senhor. E ele diz aqui, o último versículo do capítulo 9 é: ninguém que tendo posto a mão no arado. Perceba que Jesus usa aqui uma analogia com a vida agrícola, uma analogia com a vida no campo, uma vez que a sociedade que Jesus está pregando aqui, essa geração que Jesus está pregando, era uma geração que vivia efetivamente quase que 100% da vida do campo, não é como hoje, que nós temos indústrias, comércio e tantas outras realidades, mas a sociedade que Jesus pregava é uma sociedade basicamente agrícola. Jesus então traz uma figura que todos podiam compreender. Ele fala uma linguagem que para os humildes era acessível. Então ele diz: ninguém tendo posto a mão no arado. O arado é justamente aquela ferramenta que é usada na agricultura para preparar o campo para a plantação. Normalmente o arado ele era colocado, em uma junta de bois, aquela ferramenta que também é falado, sobre o jugo, chamado de junta ou jugo, que une aqueles dois animais, e vinha alguém segurando o arado, que era formado por uma espécie de redemoinho de ferro, preparando a terra. E Jesus ele usa essa figura porque é uma figura bastante perceptível para aquelas pessoas, até porque no campo podiam existir pedras, e o propósito era justamente preparar todo aquele campo para que a colheita fosse a melhor possível. E era extremamente perigoso se uma pessoa que estivesse arando a terra não estivesse com a devida atenção, porque se aquele ferro batesse uma pedra, ele poderia machucar tanto os animais quanto a pessoa que estava arando a terra. Então Jesus fala de como é importante nós estarmos vigilantes. Não é essa questão que muitas pessoas pensam: então quer dizer que eu estou fazendo a obra de Deus, eu não posso fazer mais nada. Não, Jesus está dizendo, é perigoso você fazer a obra de Deus sem a devida atenção, porque você vai acabar machucando alguém. Por que a gente não deixa crianças brincarem com facas? Por que a gente não dá, de repente, um bisturi para as crianças brincarem de médico? Por que a gente não faz isso? Porque a gente sabe que isso é perigoso. Elas não foram treinadas para manusearem objetos cortantes. Pessoas que são treinadas muitas vezes se machucam. Imagine quem não é treinado. Então o que Jesus está mostrando para nós, e isso vai ser desenvolvido aqui no início do capítulo 10, é que a missão que nós fomos chamados é uma missão extremamente perigosa. Nós muitas vezes não temos essa visão acerca do nosso chamado ministerial. É muito perigoso. E aí talvez algumas pessoas se intimidem ou se acovardem no sentido de que, se é tão perigoso, então eu não vou nem me envolver. Não, irmão, se você não se envolver, é mais perigoso ainda. Porque aquele que fica parado, eu estava vindo para cá agora, e eu peguei um engarrafamento próximo ali à rodoviária, e eu fiquei pensando, meu Deus, o engarrafamento essa hora normalmente é bastante livre o trânsito naquela região, e eu estava ouvindo a Bíblia e pensando comigo mesmo em oração, quando de repente eu percebi, estavam policiais ali
e pessoas da Trans Salvador, porque uma moto havia se chocado com a bicicleta e muito provavelmente um dos dois, ou talvez os dois envolvidos no acidente, foram a óbito, né? E aí você fica pensando, a gente está vindo para cá enquanto pessoas morreram. Tem gente que agora, família, que está preparando um velório. Será que um motociclista e um ciclista, eles pensaram quando pegaram a moto ou a bicicleta, eu vou morrer agora, deixa eu dar uma ligada aqui para meu pai, para minha mãe, eu vou me despedir. Será que eles pensaram? Talvez amanhã eu não pode fazer o enterro deles. Então, como nós precisamos estar vigiando e orando, porque as circunstâncias ao nosso redor, elas são muito mais perigosas do que a gente imagina. Nós achamos que muitas vezes estamos seguros, porque talvez a nossa saúde esteja bem, porque talvez a nossa situação financeira esteja dentro daquilo que foi planejado, mas nada disso importa, irmãos. Vai chegar um momento em que nosso tempo aqui na terra vai findar e a gente não sabe como vai ser. Você sendo um verdadeiro cristão ou não, você não sabe como vai ser. É por isso que o Senhor Jesus, quando ele termina o Sermão do Monte, ele fala que a tempestade, ele atingirá as duas casas. Tanto a casa que tem o alicerce na rocha, quanto a casa que é construída sobre a areia, elas são alcançadas pela mesma tempestade, que sopram os ventos. A água vem, mas uma estava alicerçada na rocha, está segura. Outra estava fundada na areia, e essa sim cai em grande destruição. Então a morte vai chegar para todos nós. A questão é, nós estamos preparados para ela? Deveríamos estar constantemente nos preparando para a nossa entrada no céu e a nossa despedida da terra. Não deveríamos estar vivendo como se morrer fosse a pior coisa do mundo, porque se somos cristãos deveria ser a melhor coisa do mundo. Então temos que tomar muito cuidado com esse sentimento que é maligno. Por mais incrível que pareça, é um sentimento maligno. Que sentimento, pastor? O sentimento de autopreservação. Nós temos esse sentimento de maneira muito forte dentro de nós. A prova disso é que se você pegar um motorista e tiver algum tipo de encenação em relação a um acidente, ele sempre, inconscientemente, ele vai livrar o seu lado. Não é que ele quer que a pessoa que está do lado dele morra. Não, isso é inconsciente. O ser humano, ele tem esse sentimento de autopreservação. Por isso que o suicídio é algo assim tão diabólico. Uma pessoa tira a própria vida, ela tem que inclusive perder esse sentimento. Aí as pessoas dizem, mas o suicida perdeu o amor à vida. Não, ele se ama tanto que ele diz, essa vida eu não quero para mim, eu morro. O suicida não é aquele que se ama de menos, é quem se ama demais. A sociedade ela tem apresentado valores que são completamente diversos, opostos aos valores que a Bíblia nos apresenta. Eu sei que pode parecer para algumas pessoas, que eu falo aqui, extremamente duro, principalmente se você tem alguma pessoa que passou por isso próxima na sua família, mas a Bíblia, ela traz uma verdade que ou você acredita ou você não acredita. O que você não pode, a gente já falou aqui dezenas de vezes, é escolher na Bíblia o que você quer acreditar. Então, o suicida não é aquele que se ama de menos, mais uma vez, é aquele que se ama demais. Ele diz, a minha vida está tão ruim que eu não quero continuar vivendo ela. Ele vai lá e tira a sua vida. Então, cuidado, irmãos. Isso é um dos principais obstáculos à nossa entrega à missão que nos foi dada. Esse sentimento de autopreservação. Se eu for me entregar, se eu for fazer o que a Bíblia está dizendo que eu vou fazer, eu vou me machucar. Eu vou perder coisas, eu vou tomar um prejuízo. Então, sabe como é, né? Eu vou devagar para eu não me machucar. Não pode ser assim. E Jesus vai dizer aqui, estou apenas trazendo uma introdução, mas a gente vai ver logo aqui no começo do texto, que Jesus vai dizer, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Jesus não engana ninguém. Ele nunca fez isso e nunca faria. Ele é bem claro no seu chamado, como ele disse, você quer me seguir? Jesus, eu quero. Então renuncia a tudo. Mas como assim, Jesus? Renuncia a tudo.
tome a sua cruz e então me siga. Aqui Jesus está falando também essa realidade do mundo espiritual. Cristianismo não é um mar de rosas. Cristianismo é uma batalha dura, uma batalha ferrenha, que vai durar toda a nossa vida. E a gente está nesta batalha, mesmo se a gente estiver deitado numa cama no quarto. Mas como assim, Senhor? Estou deitado numa cama no quarto, que batalha é essa? Na mente. Os nossos pensamentos, nos fazendo muitas vezes pecar. Mas eu peco em pensamento e como? Você não prestou atenção no que Jesus disse a respeito dos discípulos? Quando os discípulos começaram a conversar a respeito de quem era o maior, eles não falaram para Jesus, mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, falou com eles: não é assim. Ele sabe o que a gente pensa, e o que a gente pensa também vai contar naquele grande dia. Por isso nós devemos lutar inclusive contra os maus pensamentos, porque são os maus pensamentos que, quando não são combatidos, se transformam em más ações. Então agora aqui, iniciando o capítulo 10, depois disto, a gente já viu depois de quê? Depois de Jesus ter falado de como o discipulado é algo sério, é algo que exigirá das pessoas compromisso. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Ele os enviou de quê? De 2 em 2, justamente mostrando que talvez você se enfraqueça, talvez você de alguma forma se sinta desmotivado, e vai ser aquele seu parceiro, aquele seu irmão em Cristo, que, como diz na Bíblia, existem amigos que são mais chegados que irmãos. É isso que a Bíblia está dizendo, é esse que vai estar do seu lado. Daí é importante da gente saber com quem a gente está andando. O apóstolo Paulo disse: essa minha dupla, ela não pode ser qualquer pessoa. Como assim, pastor? Guarde aí o que eu já estou falando, e eu vou falar algo que já foi dito aqui talvez uma centena de vezes nesses últimos meses, mas é importante sempre repetir. Como eu já disse, a repetição é uma das melhores formas de aprendizado. 1 de Coríntios, capítulo 6. Perdão, 1 de Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 9, todos vocês estão familiarizados com esse texto. Por isso eu vou fazer uma leitura direta. Já em carta vos escrevi que não vos associais com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Percebeu? Jesus está dizendo: você vai de 2 em 2, mas tome cuidado. Tome cuidado para você não estar fazendo a obra de Deus com uma pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus na obra. Refiro-me isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Por quê, gente? Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo está dizendo: essas pessoas são as pessoas que iremos evangelizar. As pessoas que ainda não são de Cristo, que muitas vezes nunca ouviram falar dele, ou não ouviram corretamente se falar dele. Nós vamos alcançar essas pessoas por meio do Evangelho. Nós não temos que nos esconder em sociedades rurais, como algumas comunidades que se diziam cristãs fizeram disso, no sentido de dizer: estamos separados do mundo, aí corre para a fazenda e começa a viver lá. Não, Jesus não chamou a gente para isso. Ele disse: ide por todo o mundo, não se esconda. Mas como é que a gente vai se manter santo? Santidade é algo interno. A santidade está no seu coração. Por isso que essas pessoas que estão vivendo reclusas, elas não são santas. Os monges que vivem talvez a vida inteira no monastério não têm santidade nenhuma nisso. Santidade está em você viver uma vida o mais parecida com a de Cristo. E Cristo não se escondeu. Cristo, ele se apresentou de tal forma que as pessoas o prenderam e o mataram. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Venceu não somente a morte, mas venceu todos os seus inimigos, e como o Pai disse, colocou cada um deles para a estrada dos seus pés. Aqui, continuando, versículo 11 do capítulo 5 de 1 de Coríntios. Mas agora vos escrevo, olha que coisa interessante. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, meu irmão Mateus, eu quero fazer a obra com você. Meu irmão Edeval, eu quero fazer a obra com você. Eu sou seu irmão. Jesus mandou os 70 de 2 em 2. Eu quero fazer a obra com você. Mas dizendo-se irmão, for impuro.
Imagine, você está preocupado com a realidade do reino dos céus, cercado por demônios que o tempo todo estão querendo fazer você se desviar, tropeçar, e chega alguém e começa a falar um monte de impureza para você. Não, a gente é crente. Não, pai, mas isso é bobagem, bobagem. Como assim bobagem? Puro, avarento, uma pessoa que vai fazer a obra de Deus só fala de dinheiro. Meu Deus, eu já vi isso dentro da igreja. Ah, vamos evangelizar, quanto custa? Tem que pagar quanto? Vai ter que fazer, é como? Alguém tem que dar algum dinheiro? Ah, se for de graça eu vou. Se tiver que pagar, aí vai ser difícil, porque o meu dinheiro é contadinho. Meu filho, se você é avarento, o seu Deus é o dinheiro, você está no lugar errado. Ah, não, mas é porque eu tenho pouco dinheiro. Ninguém está pedindo dinheiro aqui. A questão não é se você tem pouco dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem você. Você é escravo dele. Isso fica claro na boca da pessoa, porque a boca vai falar, o coração está cheio. Você fica sentado 5 minutos com a pessoa, você vê que a pessoa é avarenta. Não faça obra com essa pessoa. Não vá com ela, de 2 em 2. Ou idólatra. Você está lá, você está se esforçando com a graça que Deus te deu para pregar Cristo e este crucificado, e vem alguém do seu lado que quer pregar um Cristo milagreiro, vem pregar um Cristo que não é o da Bíblia, vem inventar algum tipo de Cristo sem cruz, e diz, não, mas a gente está debaixo do mesmo Senhor. Não, de forma alguma, porque eu prego a Cristo e este crucificado. Eu prego a Cristo e este que fala que os seus discípulos também devem carregar a sua cruz e não buscar uma vida de satisfação carnal aqui nessa terra. Então, como eu vou fazer uma obra de Deus com uma pessoa que criou o seu próprio Cristo? Não posso. Sou idólatra. Idólatra não é somente uma pessoa que se prostra a uma estátua, um Deus de madeira, de cimento, não, mas pessoas que criam deuses na sua própria cabeça, ainda que esse Deus tenha o nome de Jesus Cristo. Eu já passei, eu não sei se vocês também já viram, a nossa cidade está cheia disso, cartomantes dizendo para você ligar, que ela vai adivinhar o futuro, melhorar a sua vida. E você sabe qual é a foto que tem lá na cartomante? A foto de Jesus. A cartomante diz que é amiga de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo condena esse tipo de atitude. Inclusive, esse tipo de atitude na Bíblia é diabólico. Mas a imagem de Jesus está lá, pastor, falou o nome de Jesus. Meu filho, o diabo se traveste de anjo de luz. Um anjo de luz, ele vai dizer que é do diabo ou vai dizer que é de Deus? Se ele disser que é do diabo, ele vai conseguir enganar você, que é anjo de luz. Eu sou um anjo de luz do diabo. Você acreditaria nele? O enganador te enganaria dessa forma? É claro que ele vai usar o nome do Senhor, mas a aparência dele pode ser como a de um cordeiro, mas fala como um dragão. À medida que ele falar, à medida que ele apresentar o evangelho dele, você prontamente, se você for ver aprovado, vai perceber que é um outro evangelho. Mas foi trazido por um anjo do céu, é anátema, porque é um outro evangelho. Deveríamos estar preparados para fazer essa separação, para ter esse discernimento, aquilo que vem de Deus e o que não vem, pois 1 João 4 diz, deveríamos ter a capacidade de provar os espíritos e ver qual de fato procede da parte de Deus, porque existem muitos falsos profetas no nosso meio. Continuando, ele diz, não pode ser idólatra, não pode ser maldizente. Não pode, irmão. Olha, eu não estou falando mal. Você não está falando mal, então você está falando o quê? Maldizente é falar mal. Não pode, o cristão não tem que ter esse tipo de atitude. A gente foi chamado para pregar o evangelho. Mas essas pessoas estão fazendo acontecer, não, pastor, meu filho, sacode o coelho dos seus pés. Quando a gente vai aqui, vai para outro lugar, pega para outras pessoas. Não permita que o perverso transforme você em um perverso igual ou pior que ele. Não se transforme em um maldizente, porque as pessoas estão fazendo mal ao seu redor. Mas esteja sempre olhando para aquele que faz o bem. Quem é? Jesus Cristo. Não vá com o maldizente ou beberrão.
E beberrão aqui, irmãos, é a pessoa que está entregue a qualquer tipo de paixão. Quer ver uma paixão que tem alcançado tantas pessoas hoje em dia? Videogames, joguinhos de celular, WhatsApp, mídia social. Não, irmão, você é crente. Seu compromisso é com Cristo. Ah, mas eu sou sem meu celular, não sou ninguém. Pô, meu filho, então o negócio ficou feio para você. Tem gente que dorme até sem colchão, mas sem o celular do lado não dorme. Tem gente que prefere perder a mão do que o celular. Não pode ser assim. Então, às vezes a gente fica pensando só nos vícios ilícitos, né? Existem vícios que a nossa sociedade tolera, mas isso não significa que Deus tolera. Porque todo tipo de vício é pecado. Porque você é escravo daquilo que você é dependente. Nós deveríamos ser dependentes sim de Cristo. De mais ninguém, de mais nada. Por isso, cuidado com qualquer tipo de dependência que você tenha de pessoa ou de coisa. É pecado. Ou roubador. Imagine, a pessoa quer fazer a obra de Deus, mas não aguenta ver um dinheiro no chão. A pessoa quer fazer a obra de Deus, mas não aguenta perder uma oportunidade de ganhar um dinheirinho a mais. E se o irmão esquecer a carteira na igreja... Mas você esqueceu na igreja? Não, mas na igreja vão me devolver, né? Depende. Depende de quem encontrou. Nossa, Senhor Jesus. Se for um desse falso irmão aqui, o negócio empenou pro seu lado, viu? Talvez você encontre no máximo os documentos. Então, cuidado. Você está andando com uma pessoa que faz isso. Mas é que lá em casa o negócio está pegando. Foi Deus que enviou o dinheiro dos outros para mim. Lá em casa a geladeira está vazia. E aí Deus fez fulano esquecer a carteira na minha frente, porque sabia que eu precisava. Quer dizer, Deus fez que você um roubador. É isso que você está dizendo? Aí você anda com gente assim. Eu já vi gente dizendo isso na igreja, não estou inventando. Eu já vi testemunho assim. Gente dizendo, estava devendo tal de dinheiro, e aí encontrei a carteira na rua que tinha esse valor, e aí eu peguei aquele dinheiro, eu devolvi a carteira com os documentos. Depois, mas o dinheiro eu peguei porque foi Deus que enviou para mim. Deus? Pegou o dinheiro do outro para te dar? É isso que você está me dizendo? Não, você é um roubador. E eu não vou fazer a obra de Deus com você. Com esse tal, nem ainda... Mas imagine, Barão, achei R$400 na rua, vamos ali comer um cachorro quente? Barão, gastei o dinheiro aqui, rapaz, vamos ali que eu vou pagar, quem vai pagar hoje tudo sou eu. Misericórdia. Vai pagar para outro, para mim não. Não vou comer com esse dinheiro não. Senhor Jesus. Depois, aqui estou de barriga, não sabe por quê. Revela, Senhor. Pois com que direito haveria eu julgar os de fora? O senhor está dizendo os de fora não, mas os de dentro, a gente tem que julgar. Porque como é que eu vou fazer a obra de Deus, algo tão sério, com uma pessoa que não tem compromisso nenhum? Não pode. Essa pessoa não pode. Eu não posso estar andando com essa pessoa, porque a gente tem que se conhecer. A gente tem que se relacionar a ponto de eu conhecer você. E se por acaso você estiver fazendo alguma coisa de errada, eu vou te exortar em amor. E se você insistir, aí eu não vou mais andar com você. Porque a Bíblia diz expressamente que a gente não tem que andar com esse tipo de pessoa. Mas aí a gente acha que isso é exagero, né? A gente não, mas assim desse jeito não. Assim não, irmão, está escrito. Está escrito. As cartas do Novo Testamento, a grande maioria delas foi escrita por problemas em igrejas locais como a nossa. Paulo escrevia por quê? Porque tinham problemas como a gente tem problemas aqui. E Paulo está escrevendo aqui dizendo, se acontecer isso na igreja, vocês têm que agir dessa forma. Mas a gente vê as pessoas fazendo isso aqui e trata como irmão, e se associa e tudo normal. E depois que dá problema, pastor, meu filho, mas não ensinei. Pastor, mas nem percebi. Não sei se você não percebeu. Eu falei. Pastor, mas é porque todo mundo diz que o senhor exagera, que o senhor fica falando essas coisas, eu sou fanático. Aí eu também nem levo a sério as coisas que você fala.
Aí, meu filho, aí é com você e Deus. Minha responsabilidade, eu estou cumprindo. É alertar. Agora as escolhas são pessoais. Não julgai vós os de dentro, os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, expulsai, expulsai. Não tem a igreja que tolera tudo, irmãos, é uma igreja que não tem compromisso com Cristo. Porque Cristo não tolera tudo. Em Apocalipse, está lá escrito, a igreja te atira. Vocês estão tolerando o que eu não tolero. Eu não tolero isso. Tudo que está acontecendo aí. E já tem tempo para que vocês se arrependessem. Vocês não querem se arrepender. Expulsai. Vocês estão vendo o verbo? Expulsai. A ideia de expulsar, irmão, não é pegar uma pessoa e colocar para fora com violência da igreja, não. A ideia é deixar bem claro que essa pessoa não é igreja. Mas aí ela vai ficar com raiva do pastor, não tem problema. Eu já disse lá, várias vezes na congregação, pastor, se eu falar isso assim, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Não, meu filho, então diga que fui eu que falei. Porque eu já estou acostumado as pessoas ficarem com raiva de mim, porque eu tenho que falar a verdade. Então aqui, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Percebeu o substantivo malfeitor? O que é um malfeitor? Você percebeu que essa é uma palavra conjugada? É uma palavra formada por duas palavras? O que é um malfeitor? É aquele que faz o mal. Então a gente está indo aqui fazer a obra de Deus, que é uma obra do bem. E você vai com uma pessoa que faz o mal? Está certo isso? Ah, não, mas isso é um exagero. Você viu ali o que o pastor falou? Ah, então desse jeito não sobra um, sobra. É pouca gente. Jesus já vai falar aqui. Que os ceifeiros são poucos. E aí o que é que a gente faz? Fabrica ceifeiros? A gente não tem esse poder. Só quem pode fazer o ceifeiro é Cristo. Mas a gente pode. Olha. Eu já falei isso há algumas semanas aqui nesse mesmo lugar. Como nós não usamos corretamente o poder da oração. Em Tiago capítulo 5 é dito que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, mas a gente não usa como deveria. Capítulo 6 de Efésios, que fala de batalha espiritual, que fala da armadura de Deus, assim que fala da última arma, que é a espada do Espírito, ele diz o quê? Orando todo o tempo. Não adianta você vestir a armadura. Não está orando. A armadura não vai funcionar. É como um carro que tem pneus, volante, o carro está completo. Tem combustível? Não tem. Funciona? Não. Então você está lá com a armadura. Oração tem? Está orando? Está com vida de oração em dias? Não estou. Então não acho que a armadura de Deus vai funcionar com você. As flechadas vão entrar. Mas eu estou segurando o escudo. Como você está segurando o escudo se você não ora? Eu botei escudo na fé. Eu até mandei fazer de madeira. E escrevi fé. E toda hora eu sinto uma flechada. O que é isso, pastor? É você ver que o mundo espiritual não se brinca. Se você não está levando a sério o diabo, ele leva a sério o que ele tem que fazer com você. Amém. Ele sabe o que ele tem que fazer com cada um de nós aqui. E ele leva a sério. Você pode brincar com ele. Ele não está brincando com nenhum de nós. Você já experimentou brincar com o leão? Você viu o que aconteceu com uma criança? Acho que foi no Brasil, não foi? Uma criança que botou o braço assim dentro da jaula do leão, e o leão comeu o braço da criança. Você viu? Você acha que aquela criança imaginava que o leão ia comer o braço dela? Não, ela deve ter pensado. Não sei se vocês já viram um desenho animado chamado Madagascar, que tem uma zebra, um leão, um hipopótamo, uma girafa. É um desenho super engraçado. E que o leão é um leão assim engraçado também. Então de repente ela está pensando que o leão é de Madagascar. E a culpa é da criança? Não, cadê o pai e a mãe? Estava fazendo o quê? Aí a criança bota a mão lá na jaula e perde a mão. Vai acontecer coisa pior se a gente pensar em brincar com o diabo. Versículo
1, capítulo 10. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou. Já estou concluindo, irmãos. Eu já estou concluindo. E os enviou de 2 em 2 para que o precedesse. Percebeu? Esse é o nosso papel também. A gente está precedendo Jesus. Toda vez que a gente prega o Evangelho, a gente prega o Evangelho, mas a gente só tem a capacidade de levar o Evangelho de Cristo até o ouvido das pessoas. Somente o próprio Cristo pode se apresentar pessoalmente pelo seu Espírito e converter alguém. O que aconteceu com Paulo de maneira literal é o que acontece com todo cristão de maneira espiritual. Todo cristão, em algum momento da sua caminhada, teve um encontro pessoal com Cristo, e foi nesse momento que ele se tornou cristão. Antes ele podia até ter ouvido falar, mas é nesse momento que encontramos pessoalmente com Cristo, que somos encontrados por Cristo. Certa feita, um homem que havia sido batizado há pouco foi chamado em uma igreja a dar uma espécie de testemunho e disse: meu irmão, quando foi que você encontrou Jesus? Ele respondeu: nunca. Como assim? Você não é cristão? Sou. Mas você encontrou Jesus quando? Eu não encontrei Jesus, foi ele que me encontrou. O perdido era eu, não ele. Nós fomos encontrados. De fato fomos encontrados. Estávamos perdidos, fomos achados, estávamos mortos e fomos ressuscitados. E os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Não é o que acontece com a gente? Todo evangelismo é isso aqui. O que a gente foi fazer em Vista Alegre há um tempo atrás? Isso aqui. Ah, mas pastor, acho que quase ninguém se converteu. Mas a gente não quer converter ninguém, a gente quer preceder Cristo. Cristo não vai ser aceito em todos os lugares. Tem lugares que nem vão querer que ele entre na aldeia. A gente já viu isso aqui no capítulo anterior. Isso vai impedir a gente de pregar? Não. Mas aquele lugar que não quis Cristo, o problema não é nosso, o problema é deles. Por isso que a gente sacode a poeira dos pés e diz: o reino dos céus está próximo. E vai para outro lugar. E olha como o mundo é grande. Tem muito lugar ainda que a gente precisa pregar. Versículo 2: e lhes fez a seguinte advertência. Ele fez uma advertência. Ele os enviou, e antes mesmo de falar acerca das instruções, ele já advertiu que não ia ser fácil. Porque você acha que tantas pessoas ficam ouvindo e nunca se batizam e nunca se comprometem? Porque, rapaz, o negócio já está empenando, eu só estou ouvindo. Imagina se eu não batizar. E se eu fizer alguma coisa pela igreja? Aí o cão vai ficar com raiva de mim. Meu filho, você prefere que o cão fique com raiva de você, ou você prefere ser inimigo de Deus? Porque só tem essas duas opções. Ou você é inimigo do diabo, ou você é inimigo de Deus. Você é de quem? Pastor, não quer ser inimigo de ninguém. Eu sou zona neutra. Eu quero te dizer que a zona neutra é do diabo. Então, continuando. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande. Você olha para a seara e diz: é grande. Sabe quantos habitantes temos no planeta Terra hoje? Mais de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Mas eu não sei falar outro idioma. Sabe quantos países falam português? Vários. Angola, Moçambique, Portugal. E tem outros, tem dezenas de localidades que falam português. E você podia estar evangelizando esse lugar. Eu estou dizendo do nosso país, Brasil, um país que tem o tamanho de um continente quase. A nossa cidade, Salvador, nosso estado, Bahia, mais de 400 municípios. E a gente fica olhando para o nosso próprio umbigo. Já viu o tamanho da obra? É grande, irmãos. Lhes fez a seguinte advertência: a série é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que os trabalhadores são poucos? Se nós, no Brasil, somos quase
40 milhões de evangélicos, alguns chegam a dizer que muito mais que isso, que o número de evangélicos tem crescido muito todos os dias. Não, não tem crescido o número de evangélicos. Tem crescido o número de pessoas que se dizem evangélicos, é diferente. Uma pessoa se dizer evangélico não significa que ela é. A gente tem inúmeras lições no Antigo Testamento em relação ao povo que se dizia de Deus. O povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Como é que começa o livro de Isaías? O jumento entende, o boi conhece, mas o meu povo não me conhece. Aí você vai lá, outro profeta, Oséias, o povo perece porque lhe falta conhecimento. Que povo é esse? De Deus. Nosso país é a mesma coisa, irmão. O número de evangélicos, enorme, igrejas evangélicas se tornando instituições poderosíssimas, donas de televisão, fazendo político, fazendo prefeitos, governadores. O presidente diz que é evangélico. O que é isso? Por que o nosso país não muda? Por que ele só muda para pior? Meu filho, o mundo jaz no maligno, mas nós deveríamos ser de Deus. Será que nós somos? O mundo está em trevas, nós deveríamos ser a luz do mundo e o sal da terra. O problema não é a malignidade dos maus, o problema é o Espírito Santo, o fruto do Espírito, a falta dele na vida daqueles que se dizem justificados. Os perversos, eles vão fazer o quê? Perversidade. Mas um cristão regenerado, ele devia fazer o quê? A obra de Deus. Ele devia se interessar nisso. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Segundo motivo, porque os trabalhadores são poucos, irmãos. Porque muitas pessoas querem até trabalhar, mas elas não querem trabalhar do jeito de Deus. Então elas se tornam desqualificadas. É o que a gente já viu no versículo 62 do capítulo anterior. Eu vou ler para vocês de novo, eu já li, vou ler de novo. Mas Jesus lhe replicou, versículo 62 do capítulo 9. 2 versículos acima do que a gente está lendo. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. É mais ou menos assim. Quem se lembra da história de Gideão? E Gideão é história com H, viu? Ali é algo que aconteceu de verdade. Então Gideão está lá, ele foi chamado pelo Senhor para lutar contra um povo inimigo. Como era o nome desse povo? Os midianitas. E os midianitas, eles vinham toda vez que estava na época da colheita, e eles tocavam fogo na colheita do povo de Deus. O povo de Deus ficar com fome, o povo de Deus ficar sem condições e ficar fraco, de maneira que eles pudessem dominar mais facilmente. E os midianitas faziam isso todo ano. Teve um ano que o povo não aguentou mais, clamou o Senhor ouviu. E chamou um homem chamado Gideão, que ninguém dava nada por ele, porque ele era da tribo mais pobre, da família mais pobre e o mais fraco da sua família. E foi esse que Deus escolheu. Aí Gideão vai lá, chama o povo, não, Deus está com a gente, Deus vai dar vitória. E o povo então acredita, se reúnem em um determinado local, 32 mil homens de guerra, preparados para a batalha contra os midianitas. Deus fala com Gideão, Gideão, tem gente demais, vai atrapalhar. Por quê? Foi o que a gente já viu. Tinha gente que se dizia irmão, mas não era. Não pode fazer com esse povo. Ó, os covardes que não entrarão no reino de Deus, José já ensinou. Os covardes vão entrar no reino dos céus? Não. Então o Gideão sobe numa espécie de pedra e diz: olha, quem for covarde pode ir embora. Irmão, é a mesma coisa que dizer: você vai embora daqui, mas vai para o inferno, viu? Você não tem problema nenhum, vou para o inferno, mas pelo menos não morro agora. Voltaram quanto? Quanto foi, meu filho? 20 mil. Já imaginou? Eram 32 mil, mais da metade. Assinou um atestado de covardia. Hoje em dia tem atestado de pobreza, sabia? Quando você quer dizer que você é pobre, não tem condição de arcar com uma coisa, com um processo na justiça, você faz de própria mão um atestado de pobreza, né, que você ganha menos de um salário mínimo, menos de 2, eu não sei como é, e aí apresenta lá, atestado de pobreza, que você não tem condição de arcar com determinados custos,
para pegar documento público gratuito, você tem que fazer esse tipo de atestado. Se eu não me engano, às vezes são esses pontos do governo, que chama, como é? CAPS, não, tem nome. CRAS, que dá esse tipo de atestado. Eu sempre falo do pessoal do CAC que pegava muito esse tipo de atestado. Atestado de pobreza. E na época de Gideão tinha atestado de quê? De covardia. Eu sou covarde. Olha o meu atestado aqui. Estou voltando, viu? Vou ficar em minha casa torcendo por vocês, viu? Vou ficar em oração. Vou ficar orando por vocês, para vocês vencerem a Midianita. Mas eu sou covarde, não adianta, fico com vocês. 12 mil ficam. Não, a gente não é covarde não, a gente vai. Mas olha aqui, eles estavam com a mão no arado, mas estavam olhando para trás. Eles não tinham percebido isso, Gideão não tinha percebido isso, mas Deus já tinha percebido. E foi a prova de Gideão. Você prestou atenção no que Gideão faz? Pega esses 12 mil, não foi Gideão que fez, Deus que mandou que Gideão fizesse. Pega esses 12 mil, bota para beber água. Aí quem mergulhava e bebia água assim, parecendo, né, cachorro, esse daí não pode. Por quê? Imagina o camarada tá tendo um monte de flecha para um lado, flecha para o outro, ele tá vendo água lá, mergulhado. Igual avestruz, quando fica com medo. Você já viu? A avestruz é enorme, a cabeça é pequenininha. Sabe como ela fica com medo? Ela esconde a cabeça e o corpo fica lá. Que loucura! Tem cristão que pensa também. Fechou eles, ninguém está me vendo. Está todo mundo te vendo. Aí ele vai lá e diz, está vendo, Gideão? Esse povo não dá para levar. Conta aí, somente aquele que pega a água assim, ó. Só está olhando. Vigiar e orar. Ó. Aí Gideão está lá. 1, 2, são 12 mil para beber água. E Gideão com o caderninho. Gideão diz, rapaz, 300. Não, vamos lá, 301, não for. Aquele vai. Não, só 300. De 12 mil. Ficaram 300. A seara é grande. Mas os ceifeiros, por causa disso. Porque aqueles que ainda se dizem, não, eu quero, mas eles não estão qualificados. Não é porque Deus faz grandes exigências, não, a exigência de Deus é simples. Renuncie. Ah, não, renunciar eu não quero. Outra coisa, me pede outra coisa. Menos renúncia, renunciar não. Outra coisa. Não, é renuncie. Não pode olhar para trás. Pegou no arado, é para frente que se olha. Olhou para trás, desqualificado. Por isso que a seara é pequena. Irmãos, eu tenho 10 anos de pastor. Fiz 10 anos do ano passado. Esse é o 11º ano pastoreando. Quantas pessoas se apresentaram como obreiros e não estão mais? Nesse grupo de cantar, então, quanta gente. Não, eu canto. Teve um mesmo que chegou lá, terno e gravata, com o negócio, o violão caríssimo, negócio de coisa. Eu queria uma oportunidade para louvar. Aí começou o culto, terminou o culto, a pessoa ficou indignada. Me deu uma oportunidade. Eu não me conheço, não sei se eu testemunho. Eu vou botar você para louvar na frente da congregação. Você não está preocupado com o seu tom de voz, se você toca bonito. Eu quero saber como é a sua vida. Nunca mais ele voltou. Então, irmãos, a obra de Deus não é brincadeira. Por isso que tantas pessoas lá na igreja, eu vou falar na igreja no Alto das Palmas, estão com raiva, literalmente, toda vez que termina a exposição. Por quê? Porque elas sabem que elas estão incluídas naqueles que estão falando coisa errada. Então aqui ele fala de novo, a seara é grande, mas os trabalhadores vão fazer curso, seminário teológico, não faz obreiro. Muitas igrejas são assim, muitas denominações. Eu quero me tornar um pastor, eu quero viver para a obra. Tá bom, então você vai para o seminário, você passa 4 anos lá, aprendendo. Aprendendo o quê? Aprendendo a se tornar um religioso. Você vai lá aprender a se tornar um fariseu para você fazer o que os fariseus faziam. Não, pastor, não é assim que aprende no seminário. Você já viu que é um seminário teológico? Eu não. Não se faz pastor lá não. Quem faz pastor é Cristo. É um chamado pessoal. Intransferível.
Então a gente percebe que hoje em dia as pessoas veem o ofício cristão como um trabalho comum. Não é um trabalho comum. Não deveria ser visto. Por isso ele diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então o que a gente faz como igreja? A gente sabe que tem uma grande missão. Somos poucos aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aqui. Fora as 2 crianças. Certo? Meu irmão ali, do bigode, nem é batizado, né, meu irmão? Não é o nome do senhor? Não é o nome do senhor? Rosalvo ainda não é batizado, né? Mas ele vem aqui e ouve. Então, a gente não pode contar com ele como trabalhador. Ele está aqui ouvindo. Então, vamos imaginar, 11 aqui. Meu irmão já é cristão, né? Ainda não? Ah, mas vai ser daqui a pouco. Então, são 10. Os 2 não são. Ai, meu Deus, tem tanta coisa para você. Eu não sou 10. Mas a Bíblia diz que 1 luta contra 1000 e 2 contra 2000? 10.000. 1000 podem cair de um lado e 10.000, mas você na batalha não será atingido se você de fato não virar para o Senhor. Não é o número que importa. Quantos apóstolos eram? 12. Judas o traidor, 11. Foi assim que começou. Então, a gente tem que se preocupar com o número. Ah, mas ainda falta, tem coisas que a gente percebe, há necessidades. Então vamos orar. Não é o que está escrito em Filipenses? Você está preocupado, está vendo que a igreja tem necessidades que precisam ser supridas. Vamos orar, vamos apresentar a Deus. Deus escolheu fazer as coisas por meio da oração. Se Ele tem nos mostrado essas necessidades, é porque Ele quer que eu e você venhamos a nos entregar a uma vida de oração. Estava faltando motivação para orar? Pronto, agora não falta mais. Ore pela obra de Deus. Você vai estar sempre motivado para orar. Porque a obra de Deus está sempre carecendo de alguma coisa. Rogai, por isso ele diz, ore, rogai. É assim que os obreiros chegam. Como foi que Apolo apareceu? Um dos pregadores mais eloquentes da história de toda a igreja. O Novo Testamento fala pouco dele, mas não significa que o ministério dele foi pequeno. Apolo. A pregação de Apolo era tão usada por Deus a ponto de dele latear uma pregadora do primeiro século, que foi o apóstolo Paulo. Apolo apareceu. E Priscila e Áquila, do nada também. O apóstolo Paulo chega em Éfeso. Priscila e Áquila nem de lá dessa região eles eram de Roma, mas o imperador mandou os judeus saírem de Roma, expulsou eles de lá, e eles foram para onde? Para Éfeso. Perdão, para Éfeso, não, acho que para Corinto. E lá em Corinto eles encontraram o apóstolo Paulo. Então, entenda, irmãos, Deus tem meios de fazer a sua obra. Nós já estamos inseridos, né? Então temos que orar para que o Senhor envie ceifeiros, pessoas que se juntarão com a gente. Se de fato nós estamos juntos de Cristo, virão outros que se juntarão a Cristo e a nós, para que a obra do Senhor seja feita. Então aqui ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara. É importante essa afirmação. A seara tem um dono. O Senhor significa dono. A tradução dessa palavra seria a palavra Kyrios. Ele é dono. Então você não pode fazer da seara o que você quer. Ela tem um dono. Você não pode contratar pessoas para a seara, porque ela tem um dono. Só quem pode é o dono. É tão triste porque hoje a gente tem visto pessoas querendo fazer a obra de Deus como se fosse uma obra de homens, querendo usar estratégias humanas para atingir objetivos humanos, porque o objetivo de Deus não é quantitativo, mas é qualitativo. Deus quer que eu e você nos tornemos a imagem e semelhança de Cristo. Está escrito isso em Romanos capítulo 8, de tal forma que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito é qualitativo. A gente vai crescendo de glória
em glória. A gente vai crescendo todos os dias na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não é quantitativo. Quem acrescenta é Ele. E acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Está lá no livro de Atos. Então a gente tem que tomar cuidado. A seara tem um dono. A igreja não é minha, a igreja não é de Quinho, a igreja não é de Calmon. Não, a igreja é de Cristo. Nós somos trabalhadores e nos sentimos privilegiados por isso. Porque nós estávamos na qualidade de inimigos de Deus. E pela graça maravilhosa fomos feitos filhos de Deus. E nos foi dado esse privilégio de sermos embaixadores de Cristo. Como se Cristo exaltasse por nosso intermédio. O Paulo falou aos Coríntios. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara para que mande. Olha que coisa. Mande. Todo o Novo Testamento, Jesus só elogiou quantas pessoas? Não, pastor, foram tantas, não deu para contar. Dá para contar numa mão, 2. Jesus só elogiou a fé de 2 pessoas. Não, mas teve aquela viúva. Não, ele disse que ela deu mais do que todo mundo. Mas ele elogiou 2 pessoas. A fé de 2 pessoas. E as 2 pessoas não eram do povo judeu. Olha que coisa. Uma era Ciro Fenício e o outro era um soldado romano, era um centurião. E esse centurião foi elogiado porque quando Jesus ia se dirigindo à casa dele, ele disse: eu não sou digno, Senhor, de que entreis em minha casa, mas eu também tenho homens sob a minha autoridade. O centurião, daí o seu nome, o centurião era um chefe de 100. Ele tinha 100 homens, dividido em grupamentos de 10, que deviam prestar contas a ele e obedecê-lo em tudo. Se não obedecesse, a pena era a morte. O exército romano, ele é extremamente rigoroso com os seus soldados. Então o centurião olha para Jesus e diz: olha, eu tenho homens segundo a minha autoridade. Se eu digo a ele vai, ele vai. Se eu digo a ele vem, ele vem. O Senhor, muito mais do que eu, faz isso. Então se o Senhor disser uma palavra, não precisa mais de uma palavra, se o Senhor disser uma só, o meu servo vai ser curado. E Jesus disse: eu não vi uma fé dessa nem em Israel. Onde era para ter fé? Por que eu estou dizendo isso? Porque os obreiros vão aparecer de onde você menos espera. A gente vai dizer: rapaz, fulano é um obreiro atropado, fulano, rapaz, imagina quando Deus pegar fulano. Aí, não, meu filho, é aquele dali. Aquele? Jesus só tem certeza. Rapaz, aquele dali da... Rapaz, aquele camarada vai ser complicado, Jesus. Imagine o Pedro. Você dava alguma coisa para o Pedro antes de convertido, o camarada que anda com a peixeira na cintura? E aí, como é? Devo perdoar até 7 vezes 7? Porque na 8ª você sabe, né? Calma. Isso era Pedro. Pedro, quando você se converter, ajuda os outros. Pedro? É, não é ele. E aí? Saulo! Ananias! Vai lá batizar Saulo! Vai batizar quem, Senhor? Olha, Senhor, não quero fazer fofoca, mas Saulo veio aqui prender a gente. Senhor, se o Senhor quiser que eu morra, diga logo. Eu me entrego. Então eu vou entregar meu espírito, mas lá nesse Saulo. Ele está orando, vai lá, diga a ele que ele vai sofrer muito igual você, igual crente. É mesmo, Senhor? Você tem certeza, Senhor? Vai lá, meu filho, vai, deixa de conversa. Quem a gente menos espera, irmão? Porque quem manda os ceifeiros? Quem é que manda? É Deus. Humanamente a gente vai ficar assim escandalizado. Porque quando a gente menos espera, Deus envia ceifeiros para a sua seara, porque Ele não vai permitir que a sua igreja feche. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Isso é dito a uma igreja que estava sofrendo muita perseguição, a igreja de Filadélfia. Ele diz: olha, meus filhos, fique tranquilo, eu sei que vocês têm pouca força, vocês guardaram a minha palavra,
É para essa igreja que ele diz: eu tenho a chave de Davi, e eu fecho, ninguém abre, mas também quando eu abro, ninguém fecha. Então, essa é a realidade que nós nos apegamos. Tem coisas a serem feitas? Tem coisas a serem feitas. Deus sabe disso. E a gente vai continuar orando, apresentando ao Senhor as necessidades da obra. E Ele irá suprir cada uma delas. Mande trabalhadores para a sua seara. E eu vou parar aqui por causa do tempo. Então, essa realidade que a gente tem que ter, irmãos. A seara é grande. Por que você está falando isso, pastor? Eu queria dizer apenas mais uma advertência que é extremamente importante, que eu creio para todos nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham, que efetivamente são cristãos. O Senhor Jesus disse algo no Sermão do Monte que é muito importante nesse contexto evangelístico que a gente está falando hoje em relação à missão de evangelizar o mundo inteiro. Abra comigo, se você puder, no capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7 de Mateus. Jesus fala que nós não podemos tratar o Evangelho como algo de menor valor. Que exemplo a gente vai estar dando? Então ele diz o seguinte: não deis, capítulo 7 de Mateus, versículo 6. Mateus 7, 6. Não deis aos cães o que é santo. Mas eu quero deixar bem clara, esse juízo não é feito de maneira antecipada. É como, por exemplo, vamos imaginar, a gente teve um caso na igreja de uma irmã nossa, que ela achou que estava com a Covid, na época que a pandemia estava assim, assolando bastante, naquela primeira onda, e na casa dela 2 pessoas pegaram, eu achei que tinha pego também, estava com todas as características assim, de Covid, foi no hospital, fez o exame, não era Covid, ela estava com um vírus, aquele vírus, eu esqueci. Não é esse não, como que atinge o estômago? Aquela virose que atinge o estômago. Não, uma virose, eu me esqueci o nome, mas ela estava com uma virose, ela não estava com o Covid, ela estava com uma outra virose, né? E aí depois ela achou que ela estava uma segunda vez, ela fez também e não deu. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode fazer uma análise anterior, não, a gente foi chamado a pregar a toda criatura. Agora, aqui o Senhor Jesus está falando diante da reação dos ouvintes. Então, quando eu prego para alguém, é que eu vou perceber o que de fato está dentro dele, porque o Evangelho traz o quê? Luz. Então, se a gente subisse aqui e a luz estivesse apagada, talvez a gente não conseguisse enxergar o rosto dos outros, dependendo da escuridão. Mas quando a luz fosse acesa, a gente ia enxergar as coisas do seu devido lugar. A geladeira está aí, a cadeira está aqui, a gente ia enxergar. Então é isso que o Evangelho faz, inclusive na vida do ímpio. Você prega o Evangelho, a reação da pessoa diante da pregação é que vai revelar para você que é missionário, e quero te dizer que todo cristão é missionário, senão é uma fraude. Então, para que você saiba com o que você está lidando, como uma pessoa que faz um exame, né, do Covid. Então aqui ele diz: não deis aos cães o que é santo. Por quê? Quem são os cães? Os cães são aqueles que mordem, são aqueles que latem. Mais adiante ele vai dizer isso. Então você está pregando o Evangelho e a pessoa está se opondo abertamente, veementemente, você não foi chamado a debater o Evangelho. Não, eu não acredito dessa forma não, vamos debater? Não vou debater com você. Eu estava uma vez pregando em outro lugar, que a gente já pregou um tempo, e depois tivemos um direcionamento claro, que a pessoa que estava lá não estava fazendo da forma correta, e nos afastamos. E uma pessoa que estava associada a essa pessoa que fazia a obra lá, que não era de Deus, mas achava que era, essa pessoa chegou para mim e disse: não, pastor, a gente vai ter que debater sobre tal assunto. Eu digo: meu irmão, você vai debater sozinho. Peguei minha mochila e foi embora.
Eu não fui chamado a debater. Eu fui chamado a pregar. Agora, se você for chamado a debater, é entre você e quem lhe chamou. Agora, saiba que Deus não tem esse tipo de chamado. Nós não fomos chamados a debater. Eu não vou convencer você a seguir a fé que eu tenho. Não. É Deus quem tem que te converter. Spurgeon, que pregava 100.000 vezes melhor do que eu, ele já dizia: eu não estou tentando convencer ninguém, porque se eu convencer alguém hoje, vem outro e convence de outra forma. Agora, se o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, ninguém desconvence. Porque aquele que chamou é mais poderoso que todos. Então, o nosso papel é pregar. Agora, se a pessoa está se opondo, o que é que a gente faz? Não prega mais. Isso que é tão difícil. Imaginar que você tem um colega de trabalho. Vamos imaginar que você tem um vizinho, alguém que você vê todos os dias. Essa pessoa é um cão. Aí você se sente tentado a continuar brigando, debatendo o evangelho. É TJ, sei lá, essas seitas que tem por aí. E você quer convencer a pessoa de que ela está errada. Você não foi chamado para isso. Mas pastor, eu fico vendo que a pessoa está seguindo um caminho errado e eu não vou fazer nada. Você está orando por ela? Porque se você está com essa instigação de pregar na carne, muito provavelmente você não está com vida de oração. Porque se você estivesse orando por essa pessoa que você diz que quer evangelizar, sabendo que ela já se comporta como cão, você saberia que a vida dela está nas mãos de Deus e que se Deus quiser convertê-la, o fará. Então você tem que tomar uma atitude, cortar sua mão, arrancar, amarrar sua língua. Né? Não deis aos cães o que é santo. Segunda, nem lanceis aos porcos. Quem é o porco aqui? Ah, pastor, isso é fácil. O porco é aquele que não toma banho. Não, irmão, aquele que não toma banho a gente vai exortar em amor. Irmão, tome banho. É bom, tem que cuidar do tempo do espírito, né? Não, o porco, a Bíblia diz aqui, é aquele que trata o evangelho como uma coisa qualquer. É aquele que diz: não, eu vou lá no estudo bíblico que o irmão Paulo me chama, mas eu também vou na macumba, sei lá, na sexta-feira. Eu também vou na reunião espírita que tem ali na esquina, porque a comida lá é uma delícia. Eu também vou, sabe, naquela igreja que o pessoal roda, pula, grita, porque lá também tem umas coisas legais. Eu vou em todo lugar. Isso é o povo. Essa pessoa, a gente não insiste em evangelizar. Isso não vai orando. Você tem expressamente aqui essa ordem. Isso não é um conselho. Às vezes a gente pega aqui, é um conselho que Jesus não dá conselho. Quem dá conselho, irmãos, é um para o outro, é aquele você, que a gente dá um patamar de igualdade. A gente se admoesta, a gente se aconselha mutuamente. Jesus dá a ordem, porque Ele é Senhor. Então quando Ele fala alguma coisa, não é uma sugestão, é uma ordem. A gente que muitas vezes recebe de maneira errada como sugestão. Então Ele está dizendo: não dê aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés. Olha que coisa, você está pregando um evangelho, algo tão lindo, tão precioso, e a pessoa está pisando. Você acabou de pregar, você está lá com o coração quebrantado, você, como a gente sai dos estudos, dos cultos, sabe, sentindo verdadeiramente que fomos tocados por Cristo, uma sessão maravilhosa, enquanto tem gente que sai parecendo que saiu de um bar ou de uma sorveteria. O que é isso? E em segundo lugar tem esse aqui, ó: nem deis aos cães, para que, voltando-se, vos dilacerem. Pessoas que você prega, quando termina, ela quer te morder, ela quer te bater. Tem pessoas que já quiseram, né? Só quiseram. É porque Deus tem um propósito. Inclusive quando Ele me fez desse tamanho, Ele tinha um propósito. Às vezes eu tentei, eu disse: rapaz, acho que eu vou fazer uma dieta, vou ficar bem magrinho, igual Paulinho assim. Deus disse: não, meu filho, cada um do seu tamanho, né? Se você fosse do tamanho de Paulinho, você já tinha tomado as 2 carreiras. Você tem que ser desse tamanho, igual a Elias. Então, irmãos, tem gente que fica com raiva,
você está pregando, que a pessoa está olhando para você, não é legal, né? Você vai ver. Você vai ver uma pedrada aí, pode saber que fui eu. Meu filho, quem garante a gente? Quem é que garante? É Deus. Você pode até jogar uma pedra em mim, só vai pegar se Deus quiser. E se Deus quiser pegar em mim, vai ser pro meu bem. Ontem eu quase encontrei o irmão Galmon. O irmão Galmon que gosta de andar de bicicleta de domingo com a irmã Rita, né? Ontem eu fui andar de bicicleta. E aí eu estou andando de bicicleta, meu filho. Eu sou pesado, eu estou na dificuldade, o vento soprando contrário, eu quase me senti igual a Pedro. E o problema é quando você pedala, é você pegar um vento contrário, parece que a bicicleta está freando. Porque aí de repente você tem uma posição que você fica aerodinâmica para poder facilitar o vento, né? E aí eu estou naquela posição ali para poder pedalar. De repente eu só vejo, meu filho, uma banda de coco. Pô! Pegou, agora eu pedalo de capacete. Aí bateu no capacete assim, né? Olhando assim, tem um bicho feio. Mas eu estava pedalando tão concentrado que quando bateu, eu fui perceber que alguém me jogou uma banda de coco. Eu falei, rapaz. Nossa, Senhor Jesus. Sozinho pedalando, irmão. Eu digo, como é que a pessoa está com raiva? Eu tô aqui no meu cantinho, eu tô numa ciclovia, eu estava numa ciclovia, nem estava no meio da rua, porque na região onde eu pedalo, eu falei até para Calmon, tem uma ciclovia, eu estou rodando assim. De repente, eu só assim, quando eu tinha acho que tinha pedalado já uns 200 metros, alguém me jogou uma banda de coco. Porque a ficha caiu, como assim? Foi o que eu fiz. Né? Então, esse é o mundo que a gente vive. Tem gente que se diverte com isso. Tem gente que gosta de botar prego no meio da rua para ver seu pneu furando. Tem gente que gosta disso. Tem gente que faz isso às vezes até para assaltar. Esse é o mundo que a gente vive, irmão. Então a gente tem que estar protegido por quê? A cocada que eu ganhei, irmão, não machucou. Olha o controle de Deus, tá vendo? Então, a gente tem que estar vigilante. Tem que estar fazendo a obra do Senhor, sabendo que é dele. E que ele já nos disse a forma de fazer. Ó, é chave? Vai entregar alguém? Então, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Então, a obra tem que ser feita do jeito que ele mandou. Se a gente fizer de outra forma, além da gente estar em desobediência, a gente vai acabar machucando alguém. Por quê? Porque nós estamos fazendo algo muito perigoso, que vai exigir de nós muito cuidado. Então, é como, por exemplo, o irmão Reginho está fazendo curso de segurança, não é, Reginho? Já se formou, já? E eu creio que em alguns cursos de segurança, tudo que você fez, você aprende, inclusive, a portar arma de fogo, não é isso mesmo? Então, imagine, você acha que uma pessoa que está portando arma de fogo, ela vai andar do mesmo jeito que você? Claro que não. Imagina se alguém chega por trás e toma arma. Então, uma pessoa que recebe esse treinamento para estar em uma vigilância maior do que as pessoas que andam normalmente na rua. Agora eu e você somos cristãos, recebemos uma informação de que temos um evangelho precioso, capaz de salvar pessoas do fogo do inferno. Tem alguém que nos faz oposição, que é o príncipe deste século, que tem o mundo inteiro à sua disposição e está de olho na gente querendo nos pegar. E a gente anda por aí parecendo que está desfilando. Ô, moço, está de brincadeira? Você quer facilitar o trabalho do diabo? É sério? Tem gente que está fazendo isso na igreja, facilitando o trabalho do diabo. Pô, irmão, faça isso não, para sua própria segurança. Então, como é que a gente faz então? Simples, a gente segue as ordens. Quando Jesus diz, isso é maravilhoso, me perdoa, eu já estou finalizando. Quando Jesus fala, entrai pela porta estreita e andai pelo caminho apertado, às vezes a gente pensa somente no aspecto assim negativo, né, do ponto de vista da carne. O caminho é apertado. Essa palavra apertado no original, a gente já falou algumas vezes aqui, significa pressionado de todos os lados. Mas entenda, John Bunyan coloca isso no seu livro. O caminho apertado, ele para nós é um pouco incômodo, mas ele também é seguro. É como, por exemplo, a irmãzinha Helena, foi uma irmãzinha que hoje é batizada, né? 14 aninhos. Mas há 14 aninhos
ela estava dentro da barriga da irmã Gisele. E como era dentro da barriga? Como é que está a vida de Gabriel? Ele está dentro da barriga da irmã Fabiana. E aí, como é que está a vida dele lá? A irmã Fabiana disse que quando o pastor prega, ele dá um chute. Eu estou querendo acreditar que é o Espírito Santo já agindo, né? Eu quero pensar assim. Então, lá está como? Como é que você acha que está dentro da barriga de uma mãe? Apertado. Você acha que a criança se sente incomodada? Não, ela se sente protegida. Sim. Segunda, ela tem o alimento necessário. Ah, mas não tem feijoada, não tem churrasco, não tem frango assado, não tem bolo de chocolate. Mas pode ter certeza que aquele alimento que chega para a criança por meio do cordão umbilical, ela não vai deixar a criança desnutrida, mas ela vai, ao contrário, nutrir a criança com tudo que ela precisa para crescer saudável. Sabia disso? É a gente assim. A gente fala, caminho apertado, como se fosse algo assim, horrível. Não, mas isso é segurança. Porque isso aqui é o caminho largo. Para ter mais perigo ainda. Então, pense melhor em relação às suas escolhas diárias. Porque a gente pensa muito assim, a longo prazo, como uma corrida de, sei lá, 40 quilômetros. Uma corrida de 40 quilômetros, provavelmente você vai dar, talvez, 40 mil passos. Mas cada passo é um. Como o ano passado? O ano passou. O ano 2021 passou para nós todos. Mas cada dia foi diferente. O ano 2021 não foi bissexto não, foi normal, né? Então foram 365 dias. Cada um foi único. Aí você diz, mas esse ano vai se repetir tudo de novo. Não. Porque a gente não está mais no dia 17 de janeiro de 2021. A gente já teve esse dia. Agora a gente está no dia 17 de janeiro de 2022. Cada dia é único. Cada passo é único. Ou a gente se aproxima mais de Deus, ou a gente se distancia dele. A gente nunca fica no mesmo lugar quando a gente está andando. Ou a gente está andando para frente, ou a gente está andando para trás. Então, devemos analisar constantemente a nossa caminhada. Porque o nosso destino final está mais perto do que a gente imagina. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de sermos estimulados mais uma vez ao amor e às boas obras. Nenhuma obra é tão boa e tão amorosa do que a obra que o Senhor nos deu a fazer, que é apregoar o Teu Santíssimo Evangelho aos 4 cantos do mundo. Não nos deixa, Senhor, acovardar, não nos deixa, Senhor, ficarmos cansados de fazer o bem, mas que o Senhor possa renovar as nossas forças e o nosso ânimo no dia de hoje, e que possamos sair do nosso encontro diário no dia de hoje estimulados a cumprir o maravilhoso e santo propósito que nos foi dado pessoalmente por Cristo. Ó Senhor Jesus, enche-nos do Teu Santo Espírito para que venhamos a cumprir a missão que nos foi dada cabalmente para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saúde-se mutuamente com cumprimento santo. E repita para você quando estiver indo para casa, a seara é grande e os trabalhadores são poucos.